calcule o valor da seguinte integral dupla. Se ele está falando o valor, né, pessoal, é porque isso aqui é integral definida e você não vai ver aqui aquela constante, né, justamente porque é integral definida. Veja, essa integral aqui, ele já deu os limites superiores e inferiores, então não precisaria a gente achar a região de integração, tá? Agora o resto a gente vê se isso aqui é do tipo 1 ou tipo 2. O que é que a gente observa? Que aqui, ó, você tem algo em função de y, tá? Ou seja, isso aqui vai ser um integral do tipo 2. Como assim? Significa que o nosso y, ele está limitado superiormente e inferiormente por números reais, né? Está limitado aqui de 1 a 0. E o x, ele está limitado superiormente e inferiormente por funções de y, que no caso aqui, superiormente por 1, inferiormente pela raiz quadrada de y, tá certo? E aí a gente faria essa integração aqui, né, como sendo a região do tipo 2. E para você integrar funções do tipo 2, geralmente você faz como? Você primeiro integra com relação a x, depois com relação a y. Então, se aqui eu tivesse a minha função, primeiro eu vou integrar com relação a x e depois eu integro com relação a y. E aí nós chegaríamos na nossa resposta, tá? Só que aqui você tem um problema. Esse x ao cubo, para você fazer a integração dele, é complicado. Então, o que é que você vai tentar fazer? Você vai estudar a região de integração, você vai plotar esse gráfico aqui e tentar mudar a sua visão de tipo 2 para tipo 1. Então, fazendo essa conversão, você vai conseguir resolver o problema. Ou seja, tipo 1, você vai ter que reescrever essa sua integral tipo 2 como sendo a tipo 1. Ou seja, você vai inverter os papéis. O x agora vai estar limitado por números reais e o y vai estar limitado por funções de x. Como é que a gente vai ver isso? Colocando esse gráfico aqui, fazendo o gráfico, tá? E invertendo os papéis, beleza? Dá uma pausa, tenta resolver com essa dica. Caso você não consiga, volta para cá. Bom, então aqui, ó, a gente tem uma região que ela é tipo 2, ou seja, vou colocar os limites aqui. O x está limitado superiormente por 1, inferiormente por 0, o y está limitado superiormente por 1, inferiormente por 0, e o x superiormente por 1, inferiormente pela raiz quadrada de y. Se fôssemos fazer um gráfico desse aqui, vamos ter o seguinte, ó. Olha só, aqui, ó, é justamente a raiz quadrada de y, tá? Aqui 1 a 0 e aqui 1 a 0, no eixo y e no eixo x, beleza? Teríamos isso aqui. Então, meu problema aqui é esse x ao cubo, pessoal, para a gente fazer essa integração com relação a x, tá? Então, eu vou trocar os papéis aqui. Veja que tipo 2, geralmente a gente observa o gráfico assim, ó. E tipo 1 é de baixo para cima, beleza? Então, veja que eu fazendo essa conversão da integral da sua região para um tipo 1, o x vai ser limitado por números superiormente e inferiormente e o y pela função de x. Então, o x aqui, ó, ele está limitado de 1 a 0 e o y ele vai ficar limitado, ó, de 0 inferiormente até x ao quadrado. Por quê? Porque se a raiz quadrada de y é igual a x, então isso aqui é equivalente a dizer que y é igual a x ao quadrado. Então, superiormente por x ao quadrado. Beleza? E aí, essa nossa integral vai ficar muito mais simples, porque agora ela vai ficar de 1 a 0 aqui, só que aqui, ó, ela vai ter de x ao quadrado superiormente a 0, né? Do seno de x ao cubo. E tipo 1, a gente primeiro integra com relação a y e depois integra com relação a x. Agora é muito mais simples. Por quê? Porque agora isso aqui vai ser integral de 1 a 0, integral com relação a y, isso aqui, seno x ao cubo é constante, então vai ficar y vezes o seno de x ao cubo, tá? Onde aqui, ó, o y, ele está variando de x ao quadrado a 0, e com esse resultado eu integro com relação a x. Então, agora, vamos ficar com x ao quadrado vezes o seno de x ao cubo, e integramos com relação a x, o que é muito mais simples do que você integrar diretamente aqui. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Substituição, né? Só basta que a gente chame aqui o de x ao cubo, então du
vai ser justamente 3x ao quadrado dx e, portanto, x ao quadrado dx eu vou trocar por du sobre 3. Então, essa minha integral ela vai ficar integral de 1 a 0, x ao quadrado dx vai ser du sobre 3 e vai ficar aqui o seno, então, de du sobre 3. A integral do seno é menos o cosseno, então aqui vai ficar 1/3, né, de menos o cosseno de x ao cubo, onde x está variando aqui de 1 a 0. Aplicando os limites superiores e inferiores e se atentando ao fato de ter esse menos aqui, né, não se esqueça dele, nós chegamos em 1/3 de 1 menos cosseno de 1 e ficamos então com a nossa letra C. Beleza? Cuidado com o sinal aqui, ó, para não errar, tá bom?